Já faz algum tempo que eu tenho usado em cima da bancada, principalmente na hora de fazer lixamentos ou algumas usinagens, alguns tapetes emborrachados. Você já deve ter percebido isso nos vídeos. Durante os meus testes, as minhas experiências, eu testei 4 opções diferentes de materiais para usar em cima da bancada para essa tarefa, de deixar as peças firmes durante algum tipo de usinagem e evitar danificar as peças pelo contato direto com outra madeira, no caso a bancada. Eu testei desde tapete de cozinha comprado em bazar até um tapete importado que é feito especificamente para uso em cima de bancadas de marcenaria. E hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência com esses materiais, dizer o que eu gostei de cada um deles, o que eu não gostei, aquilo que melhor se adequou aqui à minha realidade e também vou indicar para você onde comprar caso você tenha interesse em algum desses produtos. Vou começar falando sobre esse tapete aqui, que nada mais é do que um tapete de cozinha, de lavanderia, desses que você compra em qualquer bazar, em qualquer loja de artigos para casa, em metro e em larguras variadas. Então você vai lá, escolhe o que você quer e compra quanto você precisa. Nesse caso aqui, um lado tem uma estampa e é um pouco mais liso, enquanto o outro lado dele, que é o lado de baixo do tapete, é emborrachado e antiderrapante. Então tem as duas situações, tem um lado um pouco mais liso e um lado com uma aderência um pouco maior. Eu comecei a usar esse tapete aqui para fazer lixamentos, comprei uma peça pequena para ir testando, ver se ia dar certo, e eu gostei principalmente pelo fato de ele não ser inteiriço. Ele tem aqui pequenas furações, pequenas ranhuras, ele é feito em pequenos blocos, digamos assim, colados lado a lado, formando uma espécie de esteira. E essas ranhuras que tem no meio desses gomos do tapete, quando você está fazendo o lixamento, permite que o pó do lixamento caia pelo meio e não fique acumulado aqui em cima. Então, além de ter uma superfície antiderrapante para largar a peça aqui durante o lixamento, eu tenho a possibilidade de fuga da serragem, da poeira gerada pelo lixamento, evitando o acúmulo aqui e evitando também que suje em excesso a peça. A principal vantagem desse tapete aqui é ser encontrado em qualquer cidadezinha, por menor que seja. Então qualquer bazar, qualquer loja de tecidos aí você vai encontrar. E ele é barato, custando a partir de R$ 25 mais ou menos o metro linear, a depender da largura. Então é uma alternativa para quem não quer procurar coisa para comprar pela internet, para quem está aí pela cidade dando uma volta, passa numa loja, vê lá, aproveita, compra, leva um pedaço e começa a testar. Então, botando as peças aqui em cima, evita dela ficar deslizando em cima da bancada. Quando tem alguma sujeira, algum resíduo aqui, isso pode manchar ou danificar até o móvel que você está construindo, então ajuda a evitar esse tipo de problema. O que eu não gosto nele é que o lado liso é liso e não tem aderência, então ele tem só um lado emborrachado, que daí quando está contra a bancada aqui ele vai ter uma certa aderência, mas nem é tanto assim, mas segura sim a peça para fazer lixamentos, para fazer pequenas usinagens aqui você consegue fazer em cima desse tapete. Ele não se deforma com tanta facilidade, ele até se deforma, mas ele volta, então você consegue amassar e ele volta logo para o seu estado original, porém o que deixa a desejar aqui é a questão do emborrachamento, que não é tão bom e ele acaba não sendo tão antideslizante como deveria ser. Daí, procurando opções aí que poderiam ter um antiderrapante melhor para usar em cima da bancada, eu encontrei esse tapete aqui. Isso aqui é um tapete de yoga. Ele tem 60 centímetros de largura e 1,80 m de comprimento. Eu comprei pelo Mercado Livre. Ele é um tapete de PVC. Nesse caso aqui, o antiderrapante dele é bastante superior àquele tapete, até por conta da função que ele desempenha, que é evitar que a pessoa escorregue durante a prática de exercícios. Tem um tamanho adequado e ajuda muito a prender peças, principalmente para fazer pequenas usinagens e lixamentos, assim como foi o outro. Só que aqui você tem uma aderência maior das peças em cima dele, por conta dele ter um emborrachamento melhor. O que eu não gostei desse tapete aqui? Ele se deforma com muita facilidade. Então se eu vier aqui e me apoiar por cima dele, já vai ficar uma marca aqui, depois com o tempo ela vai voltando, ela acaba voltando ao estado original, digamos assim, mas quando você larga qualquer ferramenta, qualquer coisa aqui em cima, logo fica marcado, logo fica deformado. Então talvez essa aqui não seja a melhor opção, caso você não goste dessas marcas durante a utilização. Agora, do ponto de vista amortecimento de impacto, evitar danos nas peças e evitar que peças escorreguem enquanto você está fazendo principalmente lixamentos, é uma das opções mais viáveis por conta do custo pelo tamanho. Então, como eu disse, eu paguei 50 e poucos reais e ele tem 60 por 1,80 m, dá para cobrir a bancada toda e sobra tapete ainda. E
e ele oferece uma boa proteção contra danos, contra a batida das peças aqui em cima da bancada durante a execução de tarefas na oficina. É uma opção bem interessante, mas ainda não é o ideal para mim aqui por conta dessa deformação que ele sofre com certa facilidade, mas sem sombra de dúvidas é bastante superior ao tapete de cozinha. O próximo item que eu testei foram essas folhas aqui de cortiça emborrachada. Isso aqui é uma mistura de borracha com cortiça, como o próprio nome sugere. Essa minha tem 60 por 90 centímetros e eu paguei em torno de R$50 através do Mercado Livre. É um material relativamente fácil de encontrar se você pesquisa. Ela tem uma boa aderência, você consegue inclusive aqui balançar a bancada de trabalho, por exemplo, só que ela vai perdendo essa aderência conforme vai juntando pó, porque ela não é vazada, ela não tem aqui uma textura, digamos assim, ela é um material liso e rígido. Então, se tiver acúmulo de poeira, você vai começar a perder essa aderência da cortiça emborrachada. Mas dos 3 itens que eu mostrei até agora, essa aqui, sem sombra de dúvida, é a melhor opção. Por ela ser rígida, ela serve também para você fazer o revestimento dos mordentes de morsas e de grampo sargento, por exemplo. Então, se você quiser melhorar o grip no mordente da sua morsa, é só você colar um pedaço dessa cortiça emborrachada por dentro, uma em cada mordente, e você vai ter uma aderência absurdamente maior na sua morsa, evitando escorregar as peças que você está prendendo. Você pode usar também nos mordentes ali, nas pinças dos grampos sargento, para não danificar a madeira quando você vai apertar e para melhorar também o grip, a aderência. Então é um material excelente para isso. É muito bom também para usar por cima da bancada, e o fato de ele ser rígido, ele não absorve tanto impacto como os outros dois que eu acabei de mostrar. Apesar de sim absorver um pouco do impacto, não é tanto quanto os tapetes que eu mostrei anteriormente, porque ele é mais rígido um pouco. Mas é uma alternativa bem interessante e eu acho que vale a pena você ter, nem que seja para recortar e colocar pedaços aí quando você precisa, numa morsa, num grampo sargento, por exemplo, ou até no fundo de uma maleta, de uma gaveta, para largar suas ferramentas sem machucar nada aqui em cima, já que ela tem uma superfície que, quando você abrir e fechar a gaveta, vai evitar que as ferramentas fiquem deslizando em cima e também vai evitar estragar, machucar as suas ferramentas. Então é um material excelente que vale a pena ter na oficina, seja para usar em cima da bancada ou para revestir gavetas, maletas de ferramentas, mordente de morsa, enfim, tem várias utilidades e definitivamente vale a pena adquirir algumas folhas e ter na oficina. Agora eu vou mostrar para você esse tapete da PowerTech que eu comprei importado dos Estados Unidos através da Amazon. Esse aqui é um produto feito especificamente para ser usado em cima de bancadas de marcenaria como forma de fixação de peças durante a usinagem, principalmente com tupias. Essa é a principal utilidade dele lá fora. Mas ele eu tenho um fechado aqui, ó. Ele é um non-slip halter pad, tá? Ou seja, uma base antideslizante para fazer roteamento, para usar o roteador, que é a tupia, como eles chamam lá. Eu consegui 2 numa promoção, por isso que eu tenho um fechado aqui e um que eu estou utilizando. Esse tapete aqui, ele é simplesmente absurdo. Você não acredita que ele faz o que ele faz quando você começa a usar ele. Ele tem uma aderência muito boa, inclusive em superfícies com poeira. Ele é perfurado, você pode ver que ele tem micro perfurações, então a poeira, quando você estiver lixando, quando você estiver fazendo usinagem, ela não fica acumulada por cima, ela tende a cair nesses orifícios, deixando o ambiente livre para você continuar trabalhando. Mas o principal ponto positivo dele é a aderência. Você bota uma peça aqui em cima e você começa a empurrar ela aqui, ó, você tem que fazer força. Ela vai deslizando sim, mas é como se tivesse uma mão segurando ela aqui em cima. E se tiver qualquer peso aqui em cima, você já não empurra mais essa peça para frente, ó. Ele já travou. Então você colocando qualquer pedaço aqui e fazendo força, ó, eu balanço a minha bancada e ela não desliza. É simplesmente como se tivesse uma máquina de vácuo, digamos assim, segurando a peça em cima da bancada. É literalmente absurdo. Eu, sinceramente, não acreditei quando eu comecei a usar ele, de tanta segurança que traz para você fazer pequenas usinagens, para você fazer fixação temporária, digamos assim, de peças, para você trabalhar durante alguma operação na marcenaria. É simplesmente absurdo e incrível o quanto que isso aqui ajuda em cima da bancada. Ele é bem fininho, ele é bem frágil, mas ele é fácil de ser recortado se você quer colocar, por exemplo, por dentro de uma gaveta, dentro de uma maleta de ferramentas também. Então o fato de ter esses pontos aqui, essas linhas, facilita no recorte do material, caso você tenha essa necessidade. Só que um problema que ele apresenta é que ele é bastante frágil ao calor. Então, o simples fato de você furar um pedaço de madeira e largar uma broca com a ponta um pouco quente em cima dele pode dar
uma marca, pode danificar em algum ponto específico, inclusive já aconteceu comigo. Então tá furando ali, esquenta um pouquinho a broca, larga, encosta e daí ele acaba marcando o tapete. Mas enfim, é só uma questão de aprender a cuidar e entender como o material funciona. Mas sem sombra de dúvida, se você puder adquirir um desses aqui, vale a pena porque traz uma segurança muito maior, principalmente em usinagens com tupia, já que você não precisa ficar se preocupando tanto em prender as peças, porque eu posso vir aqui fazer um acabamento de borda, uma pequena usinagem com a peça aqui, e o simples fato de ter qualquer peso aqui em cima, qualquer pressão em cima, é suficiente para manter a peça fixa no lugar enquanto eu estou fazendo a usinagem. Eu, quando comprei esses aqui, paguei inacreditáveis R$40 em cada uma das peças que eu comprei, foi uma promoção assim, hiper relâmpago da Amazon, mas hoje ele está custando mais de 100. Eventualmente ele baixa para 80, 70 reais, mas é difícil de conseguir promoção. Daí tem que ver se vale a pena dentro da sua realidade. É um produto, eu considero revolucionário para os padrões do que a gente tem aqui no Brasil, mas tem que ver até que certo ponto essa revolução vale a pena pagar também. Sinceramente, eu não pagaria mais de 100 reais, dado que eu posso comprar uma cortiça emborrachada ou um outro tipo de tapete, como os já mostrados, pela metade desse preço. Então acho que se você conseguir uma promoção dele abaixo dos 100, é de se pensar, é de colocar na sua lista, no seu carrinho, porque definitivamente é um produto que é diferente de tudo que você tem e de que você viu, e com certeza vai ter muita utilidade para estabilizar peças durante o trabalho aí em cima da sua bancada. Bom, esse aí foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que para aqueles que estavam com dúvidas e fazendo perguntas a respeito desse assunto, essas dúvidas e essas perguntas tenham sido respondidas. Eu me limitei aqui no vídeo a falar sobre aquilo que eu testei, que eu conheço, que eu tenho experiência prática para falar. Existem, claro, muitos outros materiais que podem ser usados, como mantas de borracha, aqueles pisos de PVC tipo moeda, por exemplo, para botar em cima da bancada. Cada um desses materiais sempre vai ter características positivas e negativas a depender daquilo que você quer fazer. Se você quiser compartilhar a sua experiência com algum outro tipo de material para usar em cima das bancadas de trabalho, você pode deixar um comentário aqui e a sua contribuição será muito bem-vinda. Aqui, com exceção do tapete de cozinha, todos os outros eu comprei pela internet, então eu vou deixar o link de cada um dos produtos aqui na descrição, para caso você tenha interesse, poder entrar e facilitar ou abreviar a sua busca pelo material. O tapete da PowerTech, aquele importado, é disponível só na Amazon, é o único lugar em que se encontra, e a questão do preço tem que ser avaliada, assim como eu já expliquei anteriormente. A cortiça emborrachada é fácil de encontrar. Para usar em cima da bancada aqui como tapete de proteção, eu recomendo que você compre de 3 milímetros de espessura. Para usar nos mordentes de morsas, de grampo sargento, no fundo de gavetas, por exemplo, eu recomendo a de 2 milímetros de espessura. E vou deixar o link também do tapete de yoga que eu tenho aqui, que foi um dos mais baratos que eu encontrei e que tem um tamanho bem generoso pelo preço que foi pago. Então, caso você tenha interesse, você pode dar uma conferida nos links aqui na descrição. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.